Oi, meu nome é Viviane, sou daqui da cidade de São Carlos e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Então, irmãos, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu ia para a igreja, né, da congregação, servia a Deus com muita alegria no meu coração e estava passando por muitas provas, né, muitas dificuldade financeira, estava desempregada, com 3 crianças para mim cuidar, né? E sempre buscando ao Senhor, né? Pedindo a Deus para ter misericórdia, para abrir portas, né, para os meus caminhos, porque eu sempre busquei a Deus, não pensando em Deus me dar alguma coisa, né, algum bem material, mas sim para que Deus abrisse portas e eu pudesse ali, com o esforço, né, do meu trabalho, conquistar as coisas para dentro da minha casa e fazer o melhor para os meus filhos, né. E um dia desses, eu fui num culto, né, da congregação, e quando eu cheguei lá, tinha um irmão pregando, ele era de outra cidade, né, e no final do culto, eu fui para buscar a palavra, né, para buscar uma palavra que Deus viesse abrir as portas para mim, poder conseguir um trabalho, mas quando que chegou no final do culto, que eu fui pegar as crianças na escolinha, né, que Deus tomou a boca desse irmão, já estava no final, e Deus falou na boca desse irmão que eu tinha ido buscar uma resposta e Deus ele ia me glorificar, ele ia abrir portas, ele ia abrir portas do emprego para mim, né? E que o que Deus ia fazer na minha vida, ninguém ia acreditar, porque Deus ia me glorificar muito, né? Ia me ajudar muito. Então, eu recebi aquela palavra no meu coração e peguei e falei assim, vou fazer alguns currículos, né? Fiz 3 currículos. Um deles eu entreguei na escolinha da minha filha, para uma diretora da escola, para ela poder me ajudar. E outro eu entreguei num restaurante e fiquei com o 3º currículo, né? E ajoelhei, pedi a direção de Deus, coloquei minhas mãos naquele currículo e falei, Senhor, prepara, Senhor, para quem eu vier entregar esse currículo, né? Que o Senhor venha abrir as portas para mim, venha me ajudar, né? E quando que eu fui dormir, eu tive um sonho que eu estava trabalhando num lugar que eu já tinha trabalhado, na verdade, né? Que é na Subway de lá do shopping. Eu já tinha trabalhado lá por 4 anos, tinha pedido minha conta, saído de lá. E assim, nunca nem me passou na minha cabeça voltar para esse lugar, né? Só que Deus colocou no meu sonho que eu estava trabalhando lá. Aí eu acordei, pensei comigo, né? Será que estão precisando lá, né? Aí eu falei, eu acho que não, deixa, né? Acho que eu não vou entregar o currículo lá, não, vou entregar em outro lugar. E daí no dia seguinte, eu fui dormir e sonhei de novo que eu estava trabalhando nesse lugar. Aí eu falei, eu vou tentar, vou ligar lá, vou perguntar se estão precisando, né, de alguém. Só que eu liguei, eu perguntei para uma pessoa que essa pessoa não tinha informações certas para me dar. E ela falou para mim assim, olha, no momento a gente não tá precisando, tá completo e tal, né? Só que se você quiser tá ligando num outro dia, quem sabe, né? Aí, tudo bem, eu peguei e fui dormir de novo. E de novo sonhei que eu tava trabalhando lá. Eu falei assim, não, mas não é possível, né? Eu falei assim, já é a 3ª vez que eu sonhei que eu tava trabalhando lá. E daí, eu peguei e resolvi mandar uma mensagem pro meu antigo patrão, né? E para minha antiga patroa também. E quando mandei mensagem para ela, ela falou, vem aqui pra gente conversar, né? E a gente vê certinho. E quando eu fui fazer a entrevista com eles já logo me contrataram, né? Graças a Deus, eu agradeci muito a Deus, porque eu tava precisando muito do emprego. Aquele lugar era um lugar que eu gostava muito de trabalhar lá. E entrei para trabalhar, comecei a fazer a minha parte, né, entregando tudo na mão de Deus, tudo que eu fazia, eu colocava os meus pés na empresa, pensando, Senhor, abençoa, né, meu trabalho. Quando eu ia trabalhar, eu ia falando com Deus, voltava falando com Deus, e até que se passaram, acho que 2 anos eu trabalhando nessa empresa, o meu patrão, ele me chamou, e ele me deu uma promoção.
Ele me colocou como gerente dessa loja, né? E assim, eu não tenho estudo, irmãos, eu não tenho estudo nenhum. Eu só fiz até o primeiro, eu parei, sabe? Eu não tinha entendimento nenhum. Tipo assim, não sabia mandar um e-mail, não sabia fazer nada, assim, tipo, dessas coisas de gerente eu não sabia fazer. Eu sabia fazer meu trabalho ali, de lavar louça, né, de cuidar da loja, mas de gerente não. Mas o meu patrão falou assim que ele tava vendo, né, meu esforço, a minha correria ali todos os dias, que eu me dedicava para a empresa, então ele achava que eu merecia esse cargo. Só que eu pensei, Senhor, o que que eu vou fazer, né? Eu nem sei mandar um e-mail, eu não sei fazer nada. Tudo que eu procurava fazer assim, eu buscava em Deus, né? E aí, quando que ele me promoveu, eu comecei a fazer as coisas assim, irmãos, que, tipo, eu nunca imaginava que eu ia fazer, entendeu? Só que foi tudo pela direção de Deus, né? Deus foi me direcionando. Quando eu precisava mandar e-mail, quando eu precisava resolver um problema da empresa, quando eu precisava fazer alguma coisa que eu achava que eu não conseguiria fazer, Deus me dava direção, né? Deus me capacitava em todas as coisas que eu tinha que fazer. Mas, por um certo tempo, trabalhando na empresa, acabei me afastando de Deus, porque a gente fica lá com tanta preocupação, né? Um cargo de gerente é um cargo muito assim comprometido, a gente tem que estar na empresa, né? Sempre ali se dedicando para a empresa e às vezes, se a gente não se apega com Deus, né? O coração da gente ele vai se distanciando de Deus e abrindo portas para que o inimigo venha tomar conta da nossa vida, né? Para que a gente venha se afastar da presença de Deus. E realmente foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me afastar da presença de Deus, comecei a ouvir músicas que não eram mais os hinos da congregação, comecei a me entristecer muito, sabe? Por mais que eu tinha um bom salário, eu tinha conseguido tirar minha carta, conseguido comprar meu carro, conseguido terminar de construir minha casa, né? Mas eu estava afastada de Deus, eu estava deixando as coisas de Deus para trás, né? E quando foi mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, que eu estou gravando agora esse áudio, eu tive um sonho. E esse sonho, ele mexeu muito comigo, sabe? Eu estava na frente da minha casa, era mais ou menos à noite já, né? Num sonho. E eu vi um anjo descendo dos céus. Só que assim, eu não vi o anjo, eu vi uma luz muito forte descendo. E quando eu olhei, tinha alguém do meu lado no sonho, eu não sei quem que era, porque eu não consegui ver. Eu falei assim, olha lá. Eu falei assim, né? Que é aquilo? E daí desceu bem próximo de mim e eu só consegui ver a mão. Eu não consegui ver o pé, eu não consegui ver a face, nem nada, só a mão eu consegui ver. E quando eu olhei assim na mão e nos braços, ele estava com uma veste comprida, né, nos braços comprida e toda bordada de ouro. Mas quando eu olhava para a face assim, parecia que eu estava olhando para o sol, de tão forte que era aquela luz, tão forte. E daí, a hora que eu olhei, ele só falou assim para mim: volta para ele porque ele está voltando. E subiu de novo. E esse sonho, ele me incomodou tanto no sentido de buscar o Senhor, que eu não conseguia dormir. Eu comecei a pensar muito nesse sonho. Eu falei assim, não é possível, né, que eu tenha sonhado com um anjo, sonhado que o anjo veio falar para mim voltar para o Senhor, porque ele está voltando, e não for uma coisa de Deus, né? Eu falei assim, não tem como não ser de Deus. Eu falei, é de Deus. Deus enviou esse anjo para falar comigo. E aí a minha mãe sempre me mandando testemunho para mim, sempre me mandando a palavra, né, a pregação. E num dia desses eu fui escutar a pregação, e Deus enviou um hino, né? Que para provar o quanto ele me ama, ele tinha me enviado um anjo. E realmente eu tive a certeza que isso daí era
um sonho espiritual, né? Um sonho de Deus. Deus tinha mandado esse anjo me visitar. E assim, irmãos, eu comecei a entregar toda a minha vida nas mãos de Deus. E às vezes o inimigo, né? Ele falava no meu ouvido assim: ah, mas você se afastou de Deus, você já pecou, você já fez coisa errada que não agradou a Deus, você não vai ter outra chance, né? Deus não vai te querer de volta, você não vai conseguir. E, tipo, para você ir para a igreja, você vai ter que mudar muita coisa na sua vida, você vai ter que abrir mão de muita coisa. O inimigo soprava no meu ouvido, sabe? Só que eu comecei a pensar, não, eu falei assim, Deus, ele é maravilhoso na minha vida. Deus, ele enviou esse anjo por amor que ele tem por mim. Eu falei assim, eu quero servir ao Senhor de novo. Eu quero voltar de novo para a igreja. E desde então, irmãos, eu comecei a voltar de novo a servir ao Senhor, né? Como eu falo assim, todos nós nessa terra, a gente somos pecadores. Mas Deus, ele fez muita obra na minha vida. Não só essa, né? Como muitas obras ele fez na minha vida. Deus sempre me enviou socorro, né? Então, muitas das vezes, a gente às vezes é ingrato com o Senhor, né? Deus, ele faz a obra. Deus nos dá o ar para a gente respirar, Ele nos capacita para as coisas que a gente nunca imaginou fazer, como Ele me capacitou, né? Me deu um entendimento que para uma pessoa que não tem estudo, eu não tenho estudo nenhum. E muitas pessoas que olham para mim pensam assim, como ela conseguiu esse cargo? Como? Né? Como que ela conseguiu? Mas eu penso assim, irmãos, que quando Deus, ele nos dá algo que ele quer fazer por nós, ele nos capacita para a gente ser melhor, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Deus, ele tá com a gente em todos os momentos da nossa vida, né? Então, eu creio que o caminho do Senhor, ele é o melhor caminho que tem para a gente seguir, né? E fazendo isso, a gente seguir no caminho de Deus, do Senhor, para que o nome dele seja sempre glorificado, a gente também conseguir levar as outras almas junto com a gente, né? Que é meus filhos. Eu sempre prego, sempre conto para meus filhos as obras, né, que Deus faz na minha vida, para o meu esposo também. E assim, Deus tem me mostrado muitas das vezes que Ele está ali junto comigo. Então, a gente entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, tudo vai ser acrescentado, né? Então, assim, irmãos, eu entrego esse testemunho, né? E agradeço pela oportunidade. Espero que quem ouvir esse testemunho coloque no coração que Deus, ele é a salvação, que Deus é a vida, que Deus é tudo, né? E Ele nos capacita para que, por mais que a gente ache que não tem capacidade, que não vai conseguir, Deus, ele nos capacita. E é isso, irmãos. Fica com Deus aí, Deus que abençoe, e a paz do Senhor esteja com todos vocês.